Antes de tudo, eu gostaria de apresentar a COIAB, né? A COIAB é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, é formada por 9 estados, tem 9 organizações indígenas na sua base, é uma das organizações rede da COIAB, ou da COICA, perdão. E a COIAB, ela vinha fazendo, ela sempre fez um trabalho durante esses mais de 30 anos de existência, um trabalho de política voltado à política territorial, né, para a demarcação de terra, a luta pelos direitos dos povos indígenas e etc. Só que recentemente a questão ambiental ela entrou forte na COIAB, pelo fato do desmatamento, do garimpo ilegal, das próprias queimadas que a Amazônia tem sofrido nos últimos 3 anos. Então, assim, foi uma queimada muito intensa e que abriu os olhos para a nossa organização. O que nós estamos fazendo quanto à questão da queimada em nosso território? Hoje, os territórios indígenas são os que mais sofrem com a queimada criminal no nosso país. Como o companheiro já falaram, né, todos sabem, hoje as terras indígenas elas são o centro das atenções com relação ao desmatamento, ao garimpo ilegal. Então, isso é um dos pilares principais para ocasionar a queimada, os incêndios nas terras indígenas em toda a Amazônia, né? Então, esses incêndios começam ali no entorno das terras indígenas, acabam se alastrando, que são as áreas mais preservadas que tem hoje, e gerando ali um grande impacto, trazendo toda a fauna e a flora a ter um desequilíbrio ecológico, como já falou a pesquisadora aí anteriormente, né? Um dos problemas que nós temos recentemente, saiu uma pesquisa saiu em periódicos aqui no nosso país, com relação ao desmatamento na Amazônia. Por exemplo, a Amazônia está sendo desmatada e devastada rapidamente. Isso pode tornar ela um deserto. Nos próximos 30 anos, a Amazônia pode se tornar um deserto, pelo fato da regeneração dela ser um processo mais lento do que comparado com outros biomas, como o Cerrado, por exemplo. Então, ela está muito suscetível às queimadas. E foi pensando nesse impacto que está vindo nas terras indígenas, eu acho que o ano passado repercutiu muito nas redes sociais, nas mídias, nacional e internacional, os grandes impactos do fogo no Pantanal e na Amazônia e a destruição que ele causou nas terras indígenas, nos parques, onde estão a maioria das espécies do nosso planeta, né? A Amazônia ela tem uma concentração de biodiversidade gigantesca, tanto da fauna e da flora, onde está concentrada essa maior diversidade. Então, ou seja, quando tem um impacto desse tamanho, é imensurável. Por exemplo, a queimada ela pode trazer um impacto muito maior sobre uma grande população ou sobre uma população pequena, vamos supor, de espécies que existe ali na Amazônia que nem foi descoberta ainda. Por exemplo, a queimada ela pode devastar toda aquela espécie e levar à extinção mesmo antes de ser conhecida. Então, assim, quantas extinções já aconteceram? E assim, eu trago isso como espécie de animais, fauna e flora, né? Voltar à fauna e à flora. Imagine os povos isolados, isolamento voluntário que estão dentro da Amazônia, que hoje já tem mais de 60 povos catalogados na Amazônia brasileira. E esses povos estão lá dentro da Amazônia e o fogo está chegando, está entrando cada vez mais nos territórios indígenas e chegando perto desses povos. Isso está gerando impacto, está tirando ele de dentro da floresta, vindo para as zonas urbanas e causando o que aconteceu, o acidente com o nosso companheiro da FUNAI no ano passado. Então, assim, acho que já temos que nos atentar para essa questão das queimadas na Amazônia. E foi pensando nisso que a COIAB criou o Plano de Ação Emergencial de Combate às Queimadas Ilegais nas terras indígenas. Ele se baseia em três princípios, né? A gente trabalha em 3 eixos. O eixo que é o monitoramento, a gente faz o monitoramento das terras indígenas, tem feito o monitoramento através de um aplicativo ainda que é um protótipo, está em fase de estudo, de teste, que é o aplicativo CO, que significa, não vou me lembrar agora, mas na língua tibira, se eu não me engano, significa água, alguma coisa, não vou me recordar, se estiver errado, desculpa.
E a segunda parte, que é a parte de equipamento, a estruturação, é estruturar as brigadas indígenas e as brigadas voluntárias e guardiões da floresta. No caso, a COIAB está disponibilizando, através de dados do INPE, né, pegando aquelas terras indígenas que mais queimaram no ano passado, nos últimos 3 anos, na verdade, e vem apoiando com máquinas e equipamento, estruturando essas brigadas. Por que está fazendo isso? Porque a COIAB está comprando máquinas e equipamento para equipar essas brigadas. Porque as brigadas, quando termina o período de incêndio, o governo, o ICMBio, o IBAMA, o órgão responsável pelas brigadas indígenas, retira todo o material, desde os equipamentos aos uniformes de EPI até a camisa que os brigadistas usam. Retiram todos. Então, ou seja, a brigada fica sem equipamento nenhum. Eles têm um treinamento, tem toda uma formação e tudo, e disciplina. Só que não tem aquele equipamento para agir antes previamente o fogo ali, por exemplo. Já se iniciou as queimadas aqui no Brasil. Por exemplo, já está aqui, o Cerrado já está pegando fogo, parte da Amazônia já está começando a pegar fogo, e hoje e até hoje ainda não foram contratados os brigadistas, só salvo engano se eu estiver errado, mas ainda não foram contratados. O edital, se não me engano, está aberto para a contratação desses brigadistas por parte do IBAMA. Ou seja, o Brasil já está pegando fogo, a Amazônia e o Cerrado está pegando fogo e não se tem brigada ainda para combater esses incêndios. Então, os trabalhos que está tendo, por exemplo, hoje nós temos brigada ativa trabalhando com apoio da COIAB, fazendo o manejo integrado do fogo em terras indígenas, para diminuir o impacto das queimadas nos territórios. E por isso que a gente tem feito esse trabalho de equipar as brigadas. Por exemplo, se não tivesse esses equipamentos, hoje estava pegando fogo e não tinha ninguém combatendo fogo ainda. Então, foi pensando nisso. E aí, a outra parte que a gente está trabalhando, essa parte de capacitação, de educação ambiental, que já começamos a executar esse ano, para capacitar, educar essas brigadas. Eu acho que não adianta só combater o fogo, a gente tem que prevenir também e tem que educar. Eu acho que a educação ambiental é o primeiro passo para você reduzir o impacto da queimada sobre a Amazônia.